Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um trecho do professor VG com os Gêmeos Investem, onde ele é perguntado quando vender uma ação. E depois desse trecho eu vou discutir com vocês se faz ou se não faz sentido essa resposta e também vou dar minha perspectiva sobre vender uma ação somente para balancear sua carteira. Então, sem mais delongas, bora assistir esse trecho. Quando você considera um momento... Que momento, na verdade, ou se esse momento existe de vender uma ação? Acho que tem momentos de venda sim, né? Eu até tenho uma frase que eu falo muito que é: a venda faz parte do processo de acumulação. É você vender uma ação que... Primeiro a gente acabou de falar agora, né? Rebalanceamento, né? Uhum. Você comprou uma ação que, de repente, ela valorizou demais na sua carteira e você, você não quer ter mais do que 10% daquela ação na carteira. Uhum. Você vende para fazer um rebalanceamento. Mas você vê que mesmo para uma ação previdenciária, por exemplo, vale a pena vender? Que realmente quando é uma empresa, talvez uma small cap ou uma ação que você viu como oportunidade, faz sentido vender. Agora uma empresa que pode ser talvez, sei lá, num time de futebol, o Neymar da sua carteira. Aham. Você ainda vê que vale a pena vender? Eu acho que vale a pena, sim fazer um rebalanceamento. Porque tem muitas pessoas que às vezes vão lá, eu tô com uma alocação muito grande na ação X. Aí ele vende para comprar uma empresa que não é tão boa assim, entendeu? Então, Entendi. que isso a gente acaba vendo que acaba sendo a armadilha de muitos investidores, assim. Não, mas é por isso que a pessoa eu acho que a parte da orientação ali é muito importante, né? Às vezes a pessoa fica... você tendo um suporte ou estudo, né? Como eu falei, ou você estudando, entendendo o mercado, entendendo as empresas, ou você tendo um suporte de uma casa de análise independente, né? Que não tem... Mas antes, pessoal, peço que confira aí se vocês estão inscritos aqui no canal. Mais de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não estão inscritos. Então já confere e deixa aquele like no vídeo. Então, pessoal, o que o professor VG falou faz muito sentido. Porém, tem uma coisa que eu não concordo com ele, que é a parte de rebalanceamento da carteira. Vamos ver aqui como exemplo a minha carteira de investimentos. Uma ação que eu queria comentar muito sobre isso é minha posição financeira na WIS. Vocês podem ver que eu tenho 400 ações com preço médio de 5,74. E hoje o preço atual dela é de 6,55 e eu já tive um 14% de valorização. Vão abrir aqui os gráficos dessa empresa para eu tentar explicar para vocês o porquê que eu não concordo tanto assim com esse aspecto. Com o aspecto de vender a ação simplesmente por vender. Pessoal, a WIS, eu estava com o meu preço médio dela na casa dos 6,10. Porém, a empresa saiu uma notícia que ela ia cortar os dividendos pela metade. Com isso, a empresa deu uma grande caída nos seus ativos, na sua cotação. Ela saiu de 6,20, 6,30 na época e caiu para 5, 5,10, 5,5. E quando teve essa queda, eu comprei mais ou menos na metade dessa queda, se eu não me engano, eu comprei a 5,30 e com isso o meu preço médio ficou em 5,74. Pessoal, o que acontece com a maioria dos investidores? Assim, quando sai a notícia, já começam a vender tudo, não confiam mais na empresa. É claro que você vender a WIS porque você comprava ela apenas pensando em dividendos, tudo bem, você teve sim uma decisão que muitas vezes ela tem que ser tomada. Mas o que aconteceu foi que a WIS não mudou nada os seus fundamentos. É claro que ela mudou a política de pagamentos, mas a empresa continuou sendo a mesma. Se você fez a venda porque você, igual eu falei com vocês, pensava somente na parte de dividendos, tudo bem, você tomou uma decisão que para a sua carteira pode ter sido acertada. Mas se você vendeu pensando que a WIS mudou completamente, do nada a empresa ficou horrível, pessoal, não é muito bem assim que acontece. Tanto que o mercado penalizou bem a WIS, que ela caiu vários por cento, se não me engano foi na casa dos 20% depois dessa notícia, e logo depois já se recuperou e já subiu o preço que ela estava anteriormente, para vocês verem como que o mercado bate e depois levanta, porque quem acreditou na empresa ganhou já um pouco de valorização, assim como eu mostrei para vocês, que quando anunciou o resultado, eu comprei um pouco mais e hoje já estou tendo um ganho na casa dos 15%. Agora eu vou mostrar para vocês outro exemplo para a gente continuar essa tese sobre vender ou não ações. Então, pessoal,
um grande exemplo que eu queria mostrar aqui para vocês é a carteira pessoal do Warren Buffett. Pessoal, Warren Buffett, para quem não conhece, é a terceira pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais bem-sucedida com investimentos, com uma carteira gigantesca com relação a 350 bilhões de dólares. Realmente uma coisa assustadora. Pessoal, vocês podem ver aqui que da carteira dele, mais de 50% está concentrado em Apple. Ah, então quer dizer que ele comprou muito Apple e não acreditou nas outras ações? Pessoal, é claro que ele comprou muito Apple. Porém, se ele vendesse a Apple simplesmente porque tornou uma porcentagem da carteira dele, vamos supor que ele comprou 5% da carteira dele nessa empresa. Aí a empresa não parou de multiplicar. Foi um case muito bem sucedido. É claro, todo mundo conhece. Hoje é a maior empresa do mundo, valendo trilhões de dólares. E ele foi comprando aos poucos, mas com a grande valorização da empresa, ela se tornou a empresa majoritária da carteira dele, com mais de 50% dos ativos. Imagina só se ele colocasse na cabeça dele que ele pode ter no máximo 20% em um ativo. Ele teria vendido Apple há muito tempo, estaria vendendo e não conseguiria chegar num patamar tão elevado, numa rentabilidade tão elevada de uma ação apenas. E tem muito aquela frase, né? Muitas pessoas olham para a sua carteira, vê uma ação só caindo e elas logo querem vender. E quando uma ação que é muito boa está crescendo, a pessoa quer vender para ganhar um pouco de lucro e talvez não pegue uma valorização que pode ser muito maior. Então, fique muito atento quando for fazer a venda de uma ação. Eu sempre falo que para comprar uma ação é muito difícil, você tem que estudar a ação, ver se faz sentido, ver, por exemplo, pela minha carteira, eu vejo os dividendos, vejo o passado recente da empresa, a história da empresa, os fundamentos, quem é o controlador, qual setor a empresa se encontra, seus indicadores, mas, claro que o processo de compra é um processo muito complicado, mas, pessoal, o processo de venda, ao meu ver, é muito mais complicado. O momento que você quer tirar uma empresa da sua carteira. Para mim, isso só faz realmente sentido se a empresa perder um fundamento que você confiava muito. Só nesse caso que eu venderia empresas da minha carteira. Eu pretendo, pelo menos na minha cabeça de hoje, não vender nenhuma empresa e ir acumulando capitais, acumulando papéis na minha carteira. E não é porque uma empresa se valorizou 50%, 70%, 100%, 200% que eu irei vender. Se ela continuar tendo seus fundamentos, eu continuarei com essa empresa na carteira, principalmente pensando em dividendos. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que a gente conhece um pouco melhor, que é um grande investidor brasileiro. Pessoal, o outro exemplo que eu queria mostrar para vocês, eu não consegui achar uma foto com realmente as porcentagens da carteira, mas eu vou falar o meu racional por cima dessa carteira. A carteira que eu queria mostrar para vocês é a carteira do Luiz Barsi e nessa matéria eu encontrei que a carteira é composta por Banco do Brasil, IRB, Klabin, Suzano, Unipar, Taurus, enfim, pessoal, várias ações. Porém, o que eu queria realmente mostrar que assim como Warren Buffett, a carteira do Barsi, se for pegar porcentagens da carteira, ela também é muito concentrada. Muito porque, enquanto a Unipar estava muito barata e ela ficou por muitos anos lateralizando em preços muito baixos, ele sempre continuou comprando. E depois, quando a ação realmente explodiu, ele já era detentor de muitas ações, cerca de milhares e milhares de ações da Unipar. E vocês podem ver que de 2006 até 2018, a ação praticamente lateralizou. Então, pessoal, ele ficou comprando essa ação por praticamente 12 anos. Vocês podem ver que hoje ele tem uma grande participação, inclusive é sócio da empresa de tanto que ele comprou ações nesse período. E depois a ação deu um grande ganho, saiu da casa dos R$ 3, R$ 4 para mais de R$ 120. Realmente foi uma grande subida. Ele pegou muitos 1000% em cima dessa ação. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito ligado quanto a isso. E ele não vendeu. Hoje, a carteira do Luiz Barsi, pessoal, é de 40% a 50% em Unipar. Ele não vendeu porque passou uma porcentagem que era uma porcentagem no máximo da sua carteira. Por isso, eu falo para vocês que, por exemplo desses grandes investidores, eu não vendo ações, principalmente por ela estar numa porcentagem muito grande da carteira e para fazer o rebalanceamento. Então, galera,
o vídeo é esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você gosta ou não gosta de fazer o rebalanceamento da sua carteira? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E se você gosta do canal e quer se aprofundar mais nos investimentos, cogite se tornar membro do canal LV Investimentos. Clique no Seja Membro e escolha qual plano você prefere. O apoiador LV, por R$ 4,99 mensal, tem prioridade de resposta nos comentários dos vídeos, selos de fidelidade ao lado do seu usuário e emojis personalizados. Já o plano Membro LV, por R$ 14,99 mensal, tem tudo o que tem no plano anterior, um grupo no celular com todos os membros e comigo sobre investimentos e acesso à minha planilha com preço teto de diversas ações. Seja membro para ter esses benefícios e me ajudar com o canal.